Boa tarde, seguimos aqui fazendo uma troca de guarda. Silvinha começou pela manhã, Gustavo na sequência, eu agora, com sempre quem permanece aqui de firme é o Luiz. O Luiz permanece firme tanto na mediação quanto na ativação do debate. E vamos ao nosso terceiro, último painel do dia, nesse fórum, né, sobre desenvolvimento produtivo e quarta revolução industrial. Esse terceiro painel, papel das agências públicas de financiamento no desenvolvimento produtivo. De certa maneira, os temas dos três painéis foram se misturando, acho que inclusive de maneira esperada, porque os temas se interfaceiam aí, são transversais. E a gente tem, para essa mesa agora da tarde, Venilton Tadini, que é o presidente executivo da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, a ABDIB, o Bruno Jorge, coordenador da Indústria 4.0 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, João Furtado, economista e doutor em Economia pela Universidade Paris 13. Deixa eu pular mais uma. Vocês se apertam um pouquinho aqui, só para eu poder usar esse microfone. Se vocês podem um pouquinho mais, tem mais um microfone ali, né? Isso aí, beleza. Tá bom. Estávamos mal distribuídos aqui, é que nem a renda no Brasil, mal distribuída, a mesa também estava exprimida e tal. João Furtado, economista e doutor em Economia pela Universidade por Paris 13. A diferença é que quem estava privilegiado abriu espaço. Isso. A gente teve aqui um comportamento social mais responsável, né? Então, João Furtado está dizendo, economista e doutor em Economia por Paris 13, com especialização sobre estratégia e políticas industriais e tecnológicas na CEPAL, ONU, e é professor do Departamento de Economia da Unesp. A nossa previsão aqui é que cada um de vocês tenham entre 20 e 30 minutos para expor, e para sobrar um tempinho para o nosso debate, encerramos. Nosso teto é 5 horas. Ok? Então eu vou aqui na ordem, eu não sei que vocês prefiram fazer diferente. Deixa eu dar um plazinho. É só para explicar que o objetivo daqui é a gravação das palestras para a constituição de um acervo que vai estar disponibilizado na PUC e depois consolidado na forma de propostas de políticas públicas. Exatamente, por isso a gente está sendo gravado. Vocês viram agora à tarde, a gente esteve com a TVT, teve aqui também, e conversou com os participantes no horário em que ela veio, fez uma geral, entrevistou o Luiz e a mim, para também ter um material de divulgação na mídia aberta, né, e na internet. E além disso, teremos então esse documento para esse projeto conjunto GGN, PUC São Paulo e outros parceiros, inclusive a Andifes, que está conosco hoje aqui, que é essa plataforma de debate sobre políticas públicas no Brasil, que fica disponível a partir da edição desses eventos que a gente faz, fica disponível na internet, no GGN, no portal da PUC e também no site dos parceiros e de outras universidades que são parceiras da gente em várias atividades. Então é isso aí. Comecemos na ordem aqui, se vocês não se importarem. Venilton Tadini, a palavra está com você. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Nassif, pelas brasilianas, muito obrigado pelo convite, e a PUC também, por essa oportunidade aqui de estarmos falando a respeito de um tema que é absolutamente significativo, principalmente diante da conjuntura que o país atravessa, né? Eu acho que, antes de entrar diretamente ao assunto do papel das agências, a primeira questão que temos que discutir é a questão do papel do Estado, né? O que nós temos percebido é que nos últimos 30 anos, e logicamente absolutamente contrário ao que foi o período autoritário do regime militar, o país perdeu completamente a estratégia de desenvolvimento do ciclo de crescimento anterior, né? O modelo do crescimento anterior se esgotou,
Muita gente critica o papel de intervenção do Estado, seja da época do Getúlio, seja da época dos militares, mas a verdade é que o país, no século XX, até meados dos anos 70, só perdeu no crescimento para ninguém. Se pegarmos até o final da década de 70, perderia para a Coreia. Foi o país que mais cresceu no mundo e de média história. Então, quer dizer que muita coisa foi feita acertadamente, né, do ponto de vista da eficácia. Não do ponto de vista necessariamente da eficiência e não também da questão distributiva. Mas que o país cresceu, não há dúvida nenhuma. A partir da crise externa dos anos 80, junto com a crise fiscal, que se aprofundou com a absorção pelo Estado do endividamento do crescimento dos anos anteriores, nós entramos num processo de absoluta reação aos fatos adversos que ocorreram na nossa economia. E a estabilização passou a ser o ponto absolutamente fundamental, e dentro da estabilização, principalmente para simplificar, no último plano de ajustamento, se escolheu uma trava cambial para termos a estabilização do ponto de vista do nível de preço, e isso, para mim, foi um dos principais equívocos que levou também, junto com a política de juros desastrosa para a captação do recurso externo, a termos o primeiro grande baque na indústria, em termos de participação no produto. E que, no período subsequente, com o aproveitamento que houve do ciclo das commodities, novamente nós deixamos relegados um fator competitivo importante, que era o câmbio, e voltamos novamente a cair de uma forma bastante significativa a indústria na produção geral do país. E isso foi agravado por uma absoluta ausência de programas de investimento na infraestrutura. Se vocês pegarem bem, isso é uma área que eu estudo bastante, nós vamos verificar que os projetos que foram desenvolvidos e terminados, alguns ainda não, cerca de 70% derivam de projetos com os estudos iniciados na década de 70. E eu estou dizendo isso do Brasil e estou dizendo isso do Estado de São Paulo, que do ponto de vista de alavancagem de investimentos são os principais que tem. Então, na realidade, o que nós fizemos nesses últimos 30 anos foi de uma forma desarticulada, não teve um ciclo de investimentos concentrado em infraestrutura no tempo, nós fomos respondendo às chamadas necessidades de gargalos para uma participação industrial cada vez menor no produto e, consequentemente, nos afastando daquilo que seria importante, não só do ponto de vista distributivo, mas de inserção competitiva a nível internacional. Então, se vocês perguntaram para mim o que foi essa política de desenvolvimento, no sentido maior da palavra, nos últimos 30 anos, foi um desastre total. O país ele perdeu o rumo, perdeu a capacidade de definir estratégia de desenvolvimento e perdeu a capacidade do Estado estar orientando esse processo. E é ruim, né? Porque quanto mais à esquerda nós formos, pior ficamos. O que é, do ponto de vista da questão, principalmente do nacional desenvolvimentismo, é absolutamente surpreendente. Devia ter sido o contrário. A gente deveria ter sabido utilizar os instrumentos de políticas públicas para termos dado um salto importante, né? Infelizmente, a gente abusou da questão do consumo, abusou dos preços da commodities, e aquilo que poderíamos ter efetivamente utilizados como demanda efetiva, nós não utilizamos. O Estado foi mau gestor, não no sentido só do aspecto produtivo, né? É por isso que eu gostaria de iniciar essa discussão, efetivamente, qual que é o papel do Estado. O país precisa novamente ter uma estratégia de desenvolvimento. Se não tiver, vamos fazer políticas ad hoc de natureza absolutamente como resposta a estrangulamentos e vamos novamente empurrando com a barriga nas questões estruturais. Então, vamos lá. Questão da indústria. Se o Estado é importante, qual que é a estratégia de desenvolvimento que nós queremos? Eu já ouvi
economistas que têm lugares marcados nas páginas dos principais jornais falarem que, para você ter desenvolvimento, não necessariamente precisa de indústria. Que você produzir alfinete e produzir microchip, você tem o mesmo efeito. Né? Isso, para mim, é uma questão absolutamente idiosincrática. Mas isso prevalece. Se vocês pegarem hoje alguns textos da Secretaria de Assuntos Estratégicos que falam da inserção do país no mercado internacional e para que o Brasil acelere sua entrada na OCDE, que para mim é uma absoluta sandice, a Coreia só foi entrar na OCDE depois que ela tinha sua estrutura industrial absolutamente competitiva, tá certo? Pergunto se a China está entrando na OCDE. É importante ver o artigo do Daniel Roderick no dia 11, no caderno especial do Valor, mostrando o festival de sandices que alguns economistas que têm local, hora e espaço marcado nos jornais para falar sobre políticas horizontais, sobre que indústria não é a mola para o desenvolvimento. Eles acham que indústria, nós estamos falando da quarta revolução industrial, mas vocês não veem que esses segmentos hoje no mundo, na área de serviços, já estão desenvolvendo? Claro, porque passaram pelo desenvolvimento da indústria. A gente está matando a indústria antes de chegar nessa revolução e quer fazer com que isso aconteça direto via prestação de serviço. Quer dizer, é uma insanidade total, né? Mas, infelizmente, é o que existe por trás da forma de se pensar a participação do Estado na economia e de se fazer política pública. Então, deve-se tomar muito cuidado. A gente vê, como a gente está falando aqui do papel das agências públicas no financiamento e desenvolvimento, todo desenvolvimento industrial brasileiro, a partir da sua aceleração, como é necessário em projetos de escala no setor de indústria de base de infraestrutura, foi feito, sim, ou através das empresas estatais, no país de desenvolvimento tardio, ou através, ou conjuntamente com as agências oficiais de crédito. Tá certo? E aqui nós temos meia dúzia de gênios que saem do capinzal e acham que pode ter financiamento de longo prazo, né, com taxas elevadas, e que efetivamente você tem condições de fazer desenvolvimento de médio e longo prazo, prescindindo de participação de entes públicos, no caso específico de indústria e infraestrutura, de indústria, Banco do Brasil e BNDES, e particularmente do BNDES no que diz respeito à infraestrutura. O que, a meu juízo, é uma sandice inominável, né? Mas isso impera dentro da lógica e da racionalidade de achar, olha, bastam políticas horizontais, o Estado efetivamente, basta ele sair da economia, que aí, por algum tipo de laissez-faire, nós vamos voltar a ter um crescimento e vamos ter condições de nos inserir no mercado internacional se acelerarmos a abertura comercial. Esse aí é o colorário de tudo e será certamente a pá de cal na indústria e certamente o cadafalso da nossa última possibilidade de nos inserirmos nesse processo. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção são basicamente para três aspectos. O papel do Estado e qual a estratégia de desenvolvimento. Não existe, se é de fato a indústria, o nosso caminho para o desenvolvimento, para sairmos, como foi bem colocado aqui, da patinação de termos uma economia de renda média, veja os índices de complexidade. Hoje você tem clareza analisando. Este é um livro de um rapaz que, inclusive, trabalhou comigo no Banco Fator, que é da Fundação Getúlio Vargas, que fala, o Paulo Gala, no livro, comparando esses índices de complexidade e as políticas públicas de vários países. O último trabalho dele, a última atualização que ele fez, ele mostra, em dois períodos distintos, Brasil e Índia. Há 30 anos atrás, final da década de 70, começo da década de 80, o nosso índice de complexidade era uma maravilha. E o da Índia lá embaixo. Hoje, a Índia já está praticamente
quase 2 vezes mais complexo que o nosso. O que dá esse índice de complexidade? Olha, é a capacidade de não ubiquidade dos produtos que você produz, o que mostra a sua capacidade de inserção competitiva de produtos no mercado internacional. E nós estamos ficando para trás efetivamente. Certo? Então, eu chamo a atenção para a questão da importância do Estado como indutor do processo de desenvolvimento e participação forte em financiamento e políticas públicas. A questão referente à parte vinculada à infraestrutura e a parte vinculada a mecanismos que permitam que a indústria seja competitiva. Ora, não tem indústria competitiva se você não tiver infraestrutura, se não tiver energia, se não tiver custo de logística adequado. Então, se vai querer entrar na OCDE, faça um cronograma de como essa entrada se dará e dê as condições de competição, né? Seja de juros e câmbio, seja questão de infraestrutura e de outros custos relacionados à produção. E eu ouço, inclusive de pessoas que eu respeito, dizendo, não, a abertura comercial tem que ser algo absolutamente imediato. E privatizar, você deve privatizar tudo. Eu acho que tem que privatizar muita coisa, sim. Eu acho que tem como você, obviamente, dado o desenvolvimento que ocorreu no setor elétrico, por exemplo, através de uma Golden Share, o que é estratégico, nós tivemos exemplos enormes e maravilhosos, como a Embraer, com uma Golden Share, com a Selma em Petrópolis também, e a própria Vale do Rio Doce, que tiveram sucesso absoluto, e não necessariamente precisam ser estatais, tá certo? Então, dá para se resolver essa questão. Agora, o Estado tem que ser importante na orientação do desenvolvimento estratégico, na sinalização dos projetos prioritários, e a gente tem que voltar a um ciclo de investimento em infraestrutura que cresça à frente da demanda. Nós conseguimos uma coisa aqui absolutamente fantástica, que a infraestrutura corre atrás da demanda. Só consertando e sendo gargalo, só fazendo remento a projetos estruturantes, que foram feitos há quase meio século atrás. Isso, não vamos a lugar nenhum. E é isso que deveria estar puxando efetivamente o crescimento nesse momento. Então, para concluir, eu já estou me estendendo demais, deixo depois outras questões para a resposta, nós precisamos parar com determinados tipos de postura, aonde, por alguns equívocos de política econômica que foram mal executados, demonizar políticas públicas que são importantes e foram muito bem utilizadas em outros países, né? Nós criamos efetivamente alguns problemas de operação, algumas coisas foram demasiadamente exacerbadas e não precisavam ter aquele efeito, mas isso não significa dizer que toda política pública tem que ser demonizada. Um exemplo claro, eu sou contra quando se pega num desenvolvimento, como foi o PSI, se fazer via orçamento e sem que haja clareza do ponto de vista do gasto público. Ora, se isso foi feito, há que se ter a remuneração dessa taxa adequadamente. Agora, por outro lado, fazer, a partir disso, uma antecipação das evoluções do BNDES e aquilo que era constitucional, que são recursos do FAT, ser remunerado a TLP, está errado. Estava errado uma coisa e está errado a outra. Na realidade, a César o que é de César. A que é captado via a poupança compulsória, que foi uma das poucas coisas que teve no Brasil, a convergência entre o Inácio Rangel e o Roberto Campos, que tinha que ter poupança compulsória para fazer financiamento de longo prazo, que era o caso, em última instância, aí, do FAT e do PIS/PASEP. O que acabou acontecendo? Aproveitaram um pouco do excesso, a turma que veio o seguinte, para colocar tudo em TLP. Veja essa semana o que aconteceu com a NTNB de 5 anos. Com o overshoot do câmbio que deu, a taxa de juros foi para as calendas. O que significa isso? Que o custo do financiamento de longo prazo cresceu. E aí você faz a profecia autorrealizar. Qual que é a profecia autorrealizar? Está sobrando dinheiro no BNDES. É claro, você faz uma taxa de juros absurda para o sujeito fazer investimento numa situação de instabilidade e depois diz que ninguém usa dinheiro do BNDES. Deixa que o mercado resolve. Resolve.
Resolve com o chinês comprando aqui, com o outro comprando lá. Ele resolve rapidinho. O ajuste de preço relativo ele se dá de uma flexibilidade total. Então, essas coisas, políticas horizontais, que o mercado resolve o problema do financiamento, que nós não precisamos definir questões de natureza prioritária na ação do Estado, eu acho que não leva a lugar nenhum. Consequentemente, o meu resumo é que é importantíssimo sim o Estado, é importantíssimo as agências oficiais de crédito, mas é importantíssimo mais do que nunca ter uma estratégia de desenvolvimento. Senão a gente vai ficar o cachorro correndo atrás do rabo, nós vamos estar aqui daqui a 10, 15 anos conversando da mesma coisa. É isso, gente. Eu estou à disposição para perguntas aí.